Mas essa ideia que a gente tem de... Tudo bem, não dá para replicar o cérebro, mas aumentar o nosso nível de processamento... Você pode aumentar o comportamento humano. É o que nós fazemos desde que nós saímos das árvores, né? Quando o carinha inventou aquele primeiro machadinho... Já era uma extensão, uma coisa para aumentar... Mas você usou a palavra correta, porque... Todas as tecnologias que nós criamos são absorvidas pelo cérebro como se fossem parte de nós. O carro é uma extensão. Seus óculos. Tanto que a gente chega, quem dirige muito, você chega a sentir o espaço que ele ocupa. Sem dúvida, e não é à toa que as pessoas se matam no trânsito quando um carro dá uma batidinha, porque... Parece que foi nele. Parece que foi uma invasão do domínio do seu senso de ser. Eu sempre cito isso nas minhas entrevistas aqui no Brasil e fora. Aliás, eu tenho uma história muito boa do Santos Dumont. Eu preciso contar essa porque eu nunca contei no Brasil, essa é muito boa. Eu sempre cito que o Santos Dumont, num dos livros dele, o momento decisivo, ele fala que o momento decisivo dele, primeiro no Dirigível menos, mas mais no 14 bis e no Demoiselle. Só pega um pouquinho pra vocês aí e devolve aí. Não leva embora. Não muito. Pega uns 3. Tem pouca coisa. Né? Mas então, o Santos Dumont fala que o momento decisivo foi quando ele sentiu que o avião era parte dele. Porque como não tinha botão, não tinha, né, o que a gente tem hoje, ele... Era um esforço físico quase, né? Ele amarrava com corda de nylon de piano japonês, né, de seda japonesa e corda de nylon de piano, pedaços do terno dele no cockpit. Sei. E quando ele mexia o ombro, ele alterava... Né? A asa, o equilíbrio do avião, porque ele usava o corpo para... Né? Então, ele descreve, em termos leigos, a assimilação do avião como extensão do corpo dele. Exato. Tá? Isso vale para relógio? Não, eu dei uma palestra em Nova York uma vez, onde eu encontrei com o Ron Dennis, né? Que era da McLaren. Eu terminei a palestra e ele veio falar comigo, porque eu falei na palestra que os corredores de Fórmula 1, os caras que são bons... Chega num nível de integração. O carro é eles. A integração é completa. E eu descobri, ele me contou, que o Ayrton Senna e outros pilotos famosos não queriam ter o assento com almofada. Eles sentavam no metal. Para sentir melhor? Para sentir a vibração. O carro, a vibração da suspensão. E saíam com hematoma, saíam todos machucados, porque eles queriam ter aquela sensação e que o Ayrton Senna, por exemplo, e o Alain Prost eram capazes de ajustar a suspensão melhor do que o sistema da Honda automático, né, de telemetria da suspensão do carro, né? Pra você ter uma ideia. Sabia onde estava o problema. Mas a minha história do Santos Dumont é melhor que essa. Quando eu comecei a viajar muito pelos Estados Unidos, né, a Embraer começou a vender muitos aviões de rotas curtas nos Estados Unidos. Né? Basicamente, teve uma época começo dos anos 2000, que era um monopólio. Eu entrava no avião, era o avião da Embraer, né? E eu sempre sentava do lado de um americano, né? E tava lá o americano, eu pedia minha Coca Zero, o cara pediu uísque, a vodka. Não era nem zero, era Diet, né? Não, ainda é, né? Ainda tem lá, né? A Diet Zero não pegou lá, né? Não pegou. Teve uma época que o Brasil criou uma Coca com limão. Era Pepsi com limão também? Não, tinha Coca. Foi criada na Coca. É mesmo, foi criada aparentemente pela versão brasileira disso aqui. Não duvido, né? Não pegou lá nos Estados Unidos, mas enfim. Eu sento sempre no avião, o cara começa a tomar, encher a cara, né? Eu falo, belo avião, né? Aí o cara fala, é sensacional, gosto muito, né? Tal. O senhor sabe, feito no Brasil, né? Aí o cara gela, né? O cara fala assim. O cara tava tão tranquilo. Não, o cara tava tão tranquilo. Como é? Não é da Boeing? Eu falei, não, imagina, esse avião é da Embraer, construído num lugar perto de onde eu cresci. Ele fala, meu Deus, e é bom? Constroem sambando? É bom, e é bom. Eu falo, não, é bom, porque nós inventamos aviação. Aí o cara, como? Foram os irmãos, né, Wright que fizeram. Aí eu catequizei um por um, ao longo dos, né, eu tenho... É um trabalho árduo, mas é um trabalho árduo de catequese, eu tenho vários milhões de milhas na minha vida, mas é um por um, eu vou indo, né? 134 pessoas já foram convertidas. Termina o voo, cara, ou ele sai completamente convencido da capacidade da indústria aeroespacial brasileira, né? Ou ele nunca mais voa, né? Ele vai olhar antes. Porque o medo que ele passou na subida e na descida. Mas é sensacional ver a reação, porque os caras não fazem ideia, né? Não fazem ideia que foi feito aqui, foi feito por engenheiros brasileiros, inspirados, né, no exemplo de um cara. Exato. Um louco que nunca foi pra escola.
A gente chamou o nosso projeto, né, homenageou o Santos Dumont, né, para criar o nosso Instituto de Pesquisa lá no Rio Grande do Norte, as escolas, tudo. E eu sempre dizia para os molecados, né, se Santos Dumont tivesse ido para a escola típica brasileira, no primeiro dia, aquele dia que a professora chegava e falava: o que você vai fazer quando crescer? Né? O cara: você é advogado, você é médico, eu vou voar. Vou inventar um avião. Vou voar. Eu ia pro canto, né? Exato. Ia fazer tabuada, o resto não ia ter a chance nenhuma, né? Exato. Mas ele voou. E isso é uma das poucas raridades da história do nosso país. É um cara que prometeu e cumpriu. Né? E cumpriu de uma maneira explosiva. Ele não voou num lugar secreto. Ele voou na França, deu uma volta na Torre Eiffel para 1 milhão. O que é para fazer? É fazer isso? Então, tem que fazer em 30 minutos, tem que ir lá dar a volta. Ah, mas não pode ninguém estar olhando, né? Não, tinha 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo. É como se... Você imagina você ter a capacidade de voltar a esse momento da história, como deve ter sido emocionante, né? Não, tem relatos. O Santos Dumont ficou tão famoso que tinha um doce chamado Santos Dumont. Na Europa ou aqui? Em Paris. Em Paris? Nossa. Era como se fosse uma bomba de chocolate com o dirigível. Olha só. E chamava-se Santos Dumont. O cara foi a primeira celebridade do mundo. No dia seguinte, do primeiro voo dele, né, no 19 de outubro de 1901, tinham acabado de pôr as linhas telegráficas no oceano que conectava a Europa com os Estados Unidos, com Nova York. Saiu na capa do New York Times. Caramba, velho. Quando os irmãos Wright voaram, né? O título eu comprei o facsímile disso, eu tenho nos Estados Unidos na minha casa. A manchete do jornal de Toledo, Ohio, que é a cidade dos irmãos Wright, mas eles voaram na Carolina do Norte, tá? Em segredo. Porque eles queriam vender pro Pentágono, né? De cara, eles queriam vender pro Departamento de Defesa. Quando eles voaram, a manchete do jornal da cidade deles é a seguinte: garotos de Toledo reproduzem o grande Dumont. Olha só. Pra você ter uma ideia como ele era, né? Conhecido, né? Conhecido no mundo inteiro. E os maiores cientistas do mundo queriam se encontrar com ele. Ele não ganhou o Prêmio Nobel de Física, não sei por quê. Pra ser honesto, eu não tenho a menor ideia da razão que impediu, né, ele de ganhar, porque ele nunca foi pra escola, nunca teve aula de física, mas ele, na prática, inventou o mundo moderno, né? É um divisor de águas, né? E essa coisa do imaginário do ser humano que sempre teve de voar, né? Uhum. Eu imagino que desde o começo das coisas, o homem olhava para o céu e imaginava voando os pássaros e tudo mais. E esse cara, com 17 anos, quando ele era o herdeiro das maiores fazendas de café do mundo. Quando o pai dele morreu, perguntaram para ele, a mãe perguntou para ele: o que você vai fazer? Você é o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. Ele falou: eu vou voar. Ele usou o dinheiro e o tempo dele para... E você sabe o que é a coisa mais maluca? Sinceramente, eu contei 2 vezes na minha vida, mas eu tenho que contar em homenagem ao meu grande amigo que faleceu recentemente. O Santos Dumont, brasileiro, tinha o mecânico-chefe dele, o sobrenome dele era Chapin. Chapin. É C-H-A-P-I-N. Chapin. Tá. O nome do meu orientador americano louco que eu falei pra você é John Chapin. Olha a coincidência. Meu. Quando eu contei isso pro John, o meu amigo, né, que faleceu 6 meses atrás, ele falou: não é possível. É uma família só. Ah, é? Nós somos então da Escócia que mudamos para a França no século sei lá quando, e a parte da família ficou na França e parte veio para os Estados Unidos. Nós nunca achamos o vínculo familiar. Ele procurou que nem um maluco, mas eu achei uma das coisas mais sensacionais, né? Tinha um mecânico Chapin trabalhando com um brasileiro que é o maior de todos, né? Exato. É o maior cientista da nossa história de longe. E nunca teve doutorado, nunca fez pós-doutorado, nunca foi para a universidade, nunca foi para a escola. Ele estudou no mundo, né?